Padilha foi ministro da Saúde, foi o cara do Mais Médicos, eu xinguei muito ele quando ele era ministro. Eu achava na época, e continuo achando até hoje, que a motivação não foi a melhor, mas o resultado foi excelente, entendeu? Ele vai querer me contestar, mas não adianta, não vai mudar a minha ideia. Não mudei até hoje, Padilha. Aí é o seguinte, Mais Médicos é um programa tão espetacular, eu acho que tem um melhor do que ele, viu, Padilha, do Lula, a quem eu mantenho as minhas críticas, tá? Que é o Luz para Todos, que é o que levou não só o bico de luz, mas que levou a geladeira para todo o grotão do país, né? Agora, me conta uma coisa, você foi ministro da Saúde, você esteve lá nessa barca, sentiu o gosto daquela cadeira, eu queria saber de você, o que tem de tão espetacular naquela cadeira que os caras não querem sair de lá? O que tem de tão bom em ficar lá como ministro da Saúde, ainda que seja humilhado pelo presidente, ainda que o trabalho seja sabotado, como o Bolsonaro que sabotou o Mandetta? O que acontece? Fábio, primeiro, eu nunca fui ministro da Saúde tendo o Bolsonaro como presidente, né? Fui ministro da Saúde tendo a presidenta Dilma, que cobrava, questionava, cobrava o tempo todo, mas que nunca me humilhou, nunca teve essa postura de total desrespeito ao ministro da Saúde, como foi o Bolsonaro. Eu faço parte hoje da comissão do Congresso Nacional de Enfrentamento ao Coronavírus, então nós tivemos na quarta-feira à tarde no Ministério da Saúde para discutir com o ministro Mandetta, cobrar coisas que não estavam acontecendo, e ele transformou a reunião quase numa reunião de despedida, e uma das coisas que ele falou foi claramente isso: você não tem mais como ele continuar lá, porque o debate da cloroquina, ele como médico não tem como fazer a propaganda que o presidente Bolsonaro queria que ele fizesse sobre a cloroquina, o desrespeito, né, a humilhação que foi, por exemplo, aquela ida no último sábado, numa atividade de aglomeração, com o ministro da Saúde junto, né? Então eu tive, em primeiro lugar, tive a oportunidade de não ter um presidente como o Bolsonaro, e também as pessoas escolhem a quem serve, né? Eu nunca serviria ao Bolsonaro. Mas eu diria também, assim, todo mundo que luta pela saúde profissional, eu médico, né? Eu acho que é um orgulho ter sido ministro da Saúde, como também é um orgulho ter sido secretário de Saúde aqui na cidade de São Paulo, né? O novo ministro que é indicado não é uma pessoa que tem experiência no SUS, não tem experiência na administração pública, nem na gestão de saúde, tem mais experiência na gestão de negócios na saúde. Eu só torço para ele que ele faça uma conversão ao SUS tão rápida como o Mandetta fez, botou o colete do SUS, né, no meio dessa pandemia, porque a gente não pode perder minutos. Uma pandemia como essa, um país que perde minutos, pode se deparar com milhares e milhares de mortos, né? Foi isso que aconteceu. Eu sempre digo, Fábio, que a grande vantagem, Fábio, Juliana e Gina que estão nos ouvindo, né, e quem está nos acompanhando, a grande vantagem que o Brasil tinha era exatamente o nosso inverno não ser o mesmo inverno do hemisfério norte, ou seja, a gente tem um tempo para começar o outono e inverno que esse tipo de doenças respiratórias, elas crescem sobretudo no período mais frio, no outono e no nosso inverno. Então a gente teve 3 meses para se preparar. Nós não fizemos isso da forma como considero adequada, né? Agora não podemos perder nem minutos, né? Senão o Brasil pode de fato enfrentar uma situação muito grave em relação ao coronavírus. Gina? A Ju tá brava comigo porque eu briguei com ela aqui antes da sua entrevista aqui. Ela tá brava lá. Não, eu não tô brava. Ju, desculpa, Ju. Com uma briga, eu me incomodo com pessoas distorcendo o que eu digo, e foi o que aconteceu aqui. Olha que bonitinho aí, Ju, para você ficar alegre, ó. O que eu pus aí, ó. Pois é. Ó o pessoal falando bem de você. Muita gente concorda com você também, não quer dizer que eu tenha razão. Eu não preciso concordar, eu só pedi para não distorcerem o que eu estava dizendo, e você insistiu num discurso como se eu estivesse falando outra coisa. Que não, mas não vamos voltar no assunto, porque senão o Padilha não vai conseguir falar. Eu estou só querendo deixar você... Eu vou agradecer aqui a sua presença, tá certo? E eu posso até expor para você o motivo da discussão aqui que começou, que eu gostaria de uma visão sua também sobre o caso, que foi uma declaração infeliz do novo ministro da Saúde, dizendo, olha, se nós temos uma situação em que tem um idoso que está morrendo e nós temos uma criança, nós vamos investir na criança mais do que no idoso. Essa foi uma declaração infeliz, né?
e aí, mas que causou um grande rebuliço aqui, e eu falei, olha, a gente deve criticar esse novo ministro por coisas mais justas do que essa, porque essa é uma fala infeliz e a gente está usando politicamente correto. Agora, numa situação em que o médico precisa realmente escolher entre um adulto idoso, um jovem ou uma criança, qual que é a tendência dessa escolha? A tendência dessa escolha. Padilha, antes de você responder, eu vou colocar de novo a fala dele, porque eu ouço a fala de um jeito, a Ju ouve de outro, tá? Então nós temos duas interpretações aqui, vamos lá. É óbvio que foi infeliz, ela tem toda a razão, mas para mim essa é uma fala criminosa, não é só infeliz não, é de alguém que fez o juramento de Hipócrates e aí contrariou tudo num congresso para uma entidade privada de oncologia, vamos ver. Você vai ter que fazer escolha. Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será? Eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir no adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? E aí, qual vai ser a escolha, ex-ministro Padilha? Eu tenho que responder ele na posição que ele vai ter hoje de ministro, né? E ele estava, naquele momento, falando também para investidores na área de câncer. Eu diria que na saúde, viu, Juliana? Quem está como gestor, como ministro, não pode ter a postura de se contentar entre ter que escolher entre um ou em outro. Uma situação como essa, tão grave, inclusive da pandemia, onde todos os estados nacionais do mundo inteiro estão compreendendo que nós estamos num momento de guerra, que tem que até fazer dívida, emitir título. O Henrique Meirelles defendeu outro dia que, se precisar, tem que imprimir dinheiro para enfrentar essa guerra. Nós não podemos, a priori, ter essa postura de que vamos ter que fazer escolha. Nós vamos tentar tudo. Ele, como ministro, tem que tentar tudo, absolutamente tudo, no sentido de investimento, para que a gente não tenha que fazer essa escolha. Essa é uma crítica que eu faço um pouco a postura do governo federal nesse enfrentamento da pandemia, por exemplo, que a gente já sabia desde janeiro, né? Se não a extensão do que iria ser, porque nós estamos aprendendo ao longo da pandemia, mas de que a gente precisava aproveitar a situação da pandemia para ampliar a capacidade do SUS de atender, né? Só para vocês terem uma ideia, 63% dos leitos de UTI que existem hoje no SUS, eles foram abertos no período entre 2009 e 2015. Exatamente, foram recursos aplicados a partir do esforço do enfrentamento da pandemia em 2009. A gente tem uma coisa chamada leitos de unidades críticos intermediários, né? São 5.800. 5.600 foram feitos nesse período, ou seja, também um período como esse é um período para você fazer um grande esforço para estruturar o Sistema Único de Saúde, né? Então, ele como ministro vai ter que trabalhar o tempo todo para ampliar recursos, buscar atrás de recursos, ter uma postura de diálogo, tanto com o ministro da Economia quanto com o presidente da República, e o Congresso Nacional autorizou um chamado orçamento de guerra. Esse ano não precisa respeitar teto de gasto, né? Esse ano não precisa respeitar teto da LRF para contratação de profissionais, porque a gente está num momento de muita exceção e o mundo inteiro está percebendo que se não tiver investimento público, tanto para garantir atenção à saúde como para ativar a economia, né, os impactos tanto para a saúde quanto para a economia podem ser muito, muito mais graves, né? Ele não estava ali, viu, Juliana, eu concordo, a gente não pode, eu já sofri várias situações como essa, né, de se pega a frase e tenta se utilizar sobre isso, mas ele não estava ali com a postura do médico, né? Vamos deixar muito claro, ele não estava ali como o médico que está, por exemplo, dentro do hospital, com 2 leitos de UTI um do lado do outro, tem que escolher, só tem poucos equipamentos. Ele estava fazendo orientações para os investidores, né? Então é um discurso de que não tem que se investir mais na vida, não tem que se investir, que os recursos são escassos e que a gente não tem que buscar mais recursos. Isso eu discordo, né? Nós temos que o tempo todo trabalhar por mais investimento na vida das pessoas e sempre buscando quais são as alternativas que são mais custo-efetivas. Por exemplo, uma coisa é você dizer o seguinte, entre investir bastante num programa de vacinação, na vacina,
ou investir bastante num determinado medicamento que a gente não sabe ainda qual que é o resultado, eu acho que tem que investir tudo na vacina que tem eficácia, que você sabe qual que é o resultado, né, e vai ser mais custo efetivo. Agora, outra coisa é abrir mão de fazer esse investimento e buscar a defesa da vida, né? Eu não sei se ele abriu mão. Agora, só me responda sim ou não. Mas se é um médico que está para escolher, precisa escolher entre a vida de uma pessoa mais idosa e uma jovem, a quase que assim instintiva não é tentar salvar a vida do jovem? Eu não estou defendendo esse novo ministro, eu não o conheço, não sei nada da capacidade dele. Eu só estou tentando dizer aqui que a tendência é salvar a vida de uma pessoa mais jovem. É só isso. Não, então Juliana, eu acho que são situações diferentes só, né? Várias vezes os profissionais médicos, não só os médicos, os paramédicos, né? Essa é uma pergunta típica que se faz, inclusive, em exames. Vai ter um acidente, quem que você vai salvar, né? Quais são as ações que tem que fazer, quem você cuida primeiro, por exemplo, não só médico e paramédico que trabalha com trauma, por exemplo, tem orientação clara sobre isso, como você falou, quem você vai cuidar primeiro, né? Quem está com problema respiratório, quem está com problema cardíaco naquele momento, que não está segurando a pressão, é o mais jovem, é o mais idoso, né? Quem pode recuperar mais rápido a sua capacidade de se reabilitar naquele momento. Isso eu concordo com o que você está falando. Eu só quero dizer que a fala dele naquele contexto não era nem de vez. Ele estava falando para investidores. É um discurso. Qual é o investimento que você tem que fazer mais? Né? Exatamente, ele estava falando de grana. Dinheiro. Estava falando de grana, de dinheiro. Qual é o investimento? Então, é só isso que eu também não concordo com a fala dele naquele momento, por conta daquele contexto, inclusive. Né? Eu acho que é diferente do contexto que você está dizendo do médico ou da equipe de paramédico. Isso, inclusive, tem manuais de diretrizes, isso que você falou. Tem um grande incêndio, né? Qual que é a orientação para a equipe médica, de paramédicos, dos bombeiros? É exatamente tentar. Né? Aquela história, tem um navio afundando. Quem você vai fazer primeiro? Vai tirar as mulheres e as crianças, né? Então tem inclusive, orientação e diretrizes. O que me preocupa é que a fala dele não estava nesse contexto, né? A fala dele não era de um médico que está ali entre um paciente ou outro, você vai analisar qual é a situação crítica de um paciente, qual a capacidade de reabilitação. A gente faz isso o tempo todo. Inclusive, na saúde, a gente tenta fazer o contrário, inclusive, viu, Juliana? Assim, né? A gente chama uma coisa que é a estratificação de risco. A gente tenta, inclusive, sempre tratar primeiro quem tem mais risco de morrer, de vulnerabilidade, né? O tempo todo, esse é o esforço na área da saúde. Ali ele estava falando para investidores, para fazer cálculo de investimento, fundo de investimento sobre câncer, como lucrar com câncer, como ganhar dinheiro com tratamento do câncer, prevenção do câncer, que eu acho isso um problema, né? Toda vez que você trata a saúde como uma mercadoria, algo que pode ser comprado ou vendido, ainda mais num momento como esse de pandemia, um risco de aprofundar a desigualdade é muito grande. Esse tem sido o drama dos Estados Unidos nessa pandemia, né? Não à toa, os Estados Unidos já é o país com o maior número de mortes, maior número de casos. Não sei se vocês assistiram a entrevista, não vale a pena assistir, do dirigente das Forças Armadas Americanas, tendo que explicar para a imprensa por que foi as Forças Armadas que foram lá na China buscar 23 aviões de equipamentos, insumos, trouxeram para os Estados Unidos, e quando chegaram nos Estados Unidos, tiveram que entregar esses equipamentos para as empresas que iriam vender esse equipamento para os hospitais, para as clínicas privadas, e a imprensa perguntava, mas espera, me explica, como é que o Estado vai lá buscar e aqui chega e tem que distribuir para as empresas? E a explicação dele era o seguinte: a gente não tem um sistema público nos Estados Unidos que sequer consiga fazer distribuição logística, conhece a logística de distribuição para os hospitais, para os serviços, né? Então, essa situação da saúde tratada só como mercadoria, sem um sistema nacional público, em geral, é mais custoso e com menor efetividade, né? Um grande exemplo é os Estados Unidos, que gasta bastante em relação ao seu PIB na saúde e tem indicadores muito piores dos países em sistemas nacionais públicos. Perdão, posso fazer uma pergunta rápida? Só agradecer, Gina. Obrigada, Padilha, pela honestidade da colocação, tá? E pela consideração em responder
sem nenhum subterfúgio, sem nada. Acho que foi muito honesto, porque hoje aqui nós tivemos um programa horrível nesse sentido, que houve distorções. Não, eu não acho que foi horrível, não, acho que foi ótimo. E o que o Padilha está falando é que o ministro ali não está falando como médico, ele está falando como empresário. Ele está referendando a crítica que eu fiz, se foi isso, foi isso que eu entendi, não é mesmo, Padilha? Não, ele equilibrou, ele não distorceu nada. Vamos deixar ele falar por ele, então. Explica para nós que fala essa aí. Espera aí, Gina, só um segundinho. Vamos deixar o Padilha falar. Eu acho o seguinte, o cara que presta o juramento de Hipócrates vai falar o seguinte, se leva a vocação dele a sério. Diante de um jovem e um idoso, a gente vai salvar os dois, sabe? Porque o médico não assiste fazer o papel de Deus, sabe? E eu estou usando Deus aqui como uma figura de linguagem outra vez. Então a posição certa não é o médico enxergar a velhice como algo a ser descartado e a juventude como um patrimônio capaz de fazer com que uma vida valha mais do que a outra. Estou falando, se fosse o Bolsonaro criança e o Einstein velhinho entrando no hospital ao mesmo tempo, você salvava quem, Ju? Quem eu salvava, Fábio? Depende. Primeiro que eu não ia saber quem seria o Einstein e quem seria a criança. Não, mas claro, estou falando o seguinte, então não dá para valorar a vida de acordo só com a idade, não, sabe? Fábio, se é o Hitler novinho e eu velhinho, Padilha, entende qual é o dilema? Não tem solução.